Muito bem, galera. A gente falou de Balance Scorecard, agora vamos falar da OKR, que é uma concorrente ou uma forma de complementar a estratégia da tua empresa. É impossível você pegar empresas como Intel, Google, Twitter, Dropbox e entender que elas se deram mal. Na verdade, elas são um espetáculo e das várias políticas que cada uma delas já aplicou, elas têm uma característica em comum, que é usar essa estratégia usando a metodologia OKR, Objectives and Key Results, ou, em outras palavras, objetivos e indicadores chaves, que a gente vai falar tanto nesse curso. Berber, o que é a tal da OKR? Bom, a gente já entendeu que se a gente fosse o termo em inglês de Objectives and Key Results, apesar dela ser adotada em grandes empresas, ela pode ser colocada também em empresas de pequeno e médio porte. Não é muito comum, mas se você dominar, você pode implantar e voar, porque tem poucas empresas que usam essa metodologia. Então, o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar algumas métricas e essas métricas vão mostrar se eu atingi ou não atingi o resultado. Por isso que ela de certa forma, ela tem similaridades com o BSC, mas a gente vai ver que ela tem também algumas, claro, né, algumas coisas diferentes. Vamos dar um exemplo prático. Para a gente tangibilizar uma forma melhor para você entender, vamos ver um exemplo de objetivo e indicadores aqui, chave, de uma empresa de software, por exemplo. Ela vende uma ferramenta. Então, para contextualizar, vamos imaginar que o pessoal fatura 100 mil reais de receita recorrente mensal e tem um churn. Churn lembra que é o cancelamento de 2%. O ticket médio é 2 mil reais, variando entre 1 mil e 3 mil reais. Então, deu para entender um pouquinho do cenário geral. Nesse exemplo, a gente poderia ter, por exemplo, o seguinte quando a gente falasse de OKR. Qual que é o objetivo principal? Aumentar a receita recorrente, ok? Tá, resultado principal 1, aumentar a receita recorrente mensal em 30%. Então é um objetivo específico. Resultado principal 2, diminuir o churn, que a gente viu que são os cancelamentos, né, para 1%. Resultado 3, principal, aumentar o ticket médio, era 2.000, a gente aumentar para 2.500. Então, viu que é tudo objetivo, tudo tem indicadores-chave. Como é possível perceber, todos os resultados que a gente tratou aqui, eles são mensuráveis. Claro que são desafiadores, né? Mas eles podem ser realmente perseguidos ao longo do tempo, porque eles são específicos. Berber, o que nos leva a entender um pouco mais dessas características do OKR? Vamos ver um pouquinho, pessoal, mais a fundo. Uma das coisas muito legais do OKR é que ela trabalha com ciclos curtos. Então, objetivos devem ter periodicidade anual e trimestral. Então, viu que a gente não está falando de 10 anos. Né? Transparência, devem estar disponíveis publicamente para toda empresa. Mensuração. Então, eu preciso saber mensurar meu indicador, né? Então, assim como você consegue acompanhar e entender se você está perto ou longe da meta. Outra questão que a OKR é muito boa, metas ambiciosas. Então, objetivos devem deixar a equipe desconfortável, no bom sentido, né? Mas de ter que produzir, porque quem produz mais ganha mais. Né? Foco. Poucos objetivos com poucas metas. Os OKRs devem determinar a relevância do que deve ser feito. Por isso que são, no máximo, geralmente 4 indicadores. Mais que isso, em muitos desdobramentos, o camarada não consegue entregar. Quais são alguns benefícios reais da metodologia OKR? Dentro de uma empresa, existem poucas coisas tão importantes quanto o trabalho em equipe para um crescimento do negócio. Você pode até ter o teu jogador lá que joga muito sozinho, mas tem que saber jogar em grupo. Os OKRs vêm trazendo resultado no processo, ele vai desdobrando ciclos, ele dá melhor adaptação à mudança, ele reduz risco de crise, porque as metas são de curto prazo, não é algo de 20 anos. Né? É importante que as metas sejam definidas de forma clara e que a equipe tenha um total entendimento do que foi fixado, porque assim eles conseguem dedicar mais esforço onde realmente vai trazer resultado. Um número limitado de meta pode aumentar a possibilidade de sucesso, sendo que cada indivíduo do time fica responsável por uma etapa da meta. Então essa é uma outra sacada da OKR que é assim, impressionante. Pessoal, um dos grandes benefícios dessa metodologia OKR é que a empresa consegue focar no resultado esperado
e não nos esforços ou dificuldades do caminho que ela tem até o sucesso. Além disso, é preciso traçar metas que tirem o time de colaboradores da zona de conforto sem limitar a sua capacidade de contribuir para o crescimento geral. Então, por isso que a gente comenta desconforto no bom sentido, às vezes no mal também, mas no bom sentido. Apesar de parecer uma tarefa árdua, o OKR precisa apresentar um plano de metas de forma simplificada que seja adaptada para a realidade do negócio. Berber, legal, e como que eu implemento isso no meu processo de consultoria? Você já sabe, eu vou repetir, você tem uma ferramenta completa em Excel aqui para te ajudar. Bom, o OKR é indicado implantar metas de curto prazo e por etapas, até que todos estejam mais seguros, mais confortáveis com a metodologia. Então, o normal é a gente começar com metas trimestrais. E aí o gestor vai dando feedback para o time, apresentando como está o resultado, e aí a gente vai sabendo o que precisa fazer de ajustes no detalhe. A ideia dessa implementação da metodologia OKR é fazer a mudança mudando por fases. Então, primeiro a gente começa lá com a equipe mais sênior, depois a gente vai desdobrando e vai disseminando em ciclos de aprendizado até chegar nas equipes de baixo. Seguindo todas essas dicas, é muito difícil que o time também não se empolgue para cumprir as metas, porque vamos dizer que você está na organização e o teu chefe ou o dono da empresa, ele está fazendo. Amigão, todo mundo vai no embalo. Nesse sentido, pode ser que é melhor a gente começar de cima para baixo, porque dificilmente se a gente começar de baixo para cima, o pessoal de cima se engaja e vice-versa, né? Então, é legal que você consegue, se você tiver 100% da equipe focada em entregar os objetivos e indicadores-chave específicos, você vai gerar um desdobramento maravilhoso aí na empresa. Vamos ver agora o passo a passo prático. Passo 1. Primeira coisa, determinar qual que é o grande objetivo da empresa neste ano. Passo 2, dividir para o próximo trimestre quais são os objetivos mais importantes. Até 3 ou 4, não passa disso, né? Depois, criar ali de 3 a 5 resultados chaves, no máximo, né? 5, para os objetivos do trimestre. Passo 4, mensurar os key results, né? Os indicadores chaves criados semanalmente. Então, desdobramento. Passo 5, acompanhar mensalmente os resultados, os key results da empresa. Então, eu acompanho na equipe semanal, na empresa mensal. Passo 6, ao final do trimestre e antes do próximo passo, refazer o 2 e o 3. Claro, né? Bom, pessoal, para fechar, quais são alguns desafios, alguns erros comuns que a gente tem no estabelecimento, né, de uma estratégia envolvendo a OKR? Bom, eu espero que não seja o seu caso, né? Mas muitas vezes tem gestor ou consultor pecando pelo excesso ou até no caminho mais fácil. Então, o OKR surgiu para dificultar esses erros, né? Porque tem um escopo bem fechado e definido. De toda forma, se você se enxergar perto de um desses itens, é melhor você ligar o sinal de alerta. Por exemplo, grande quantidade de OKRs. Não vai entregar. Não vai dar certo. Dar notas muito elevadas para os seus resultados. Metas fáceis de serem alcançadas. Planejamento para mais de um ano sem revisão trimestral. Amigo, aí vai dar errado. Não mostrar os resultados e indicadores para a empresa. Então aí, amigo, você já mediu a febre. Por isso que aqui você vai ter uma ferramenta completa. Para fechar, pessoal, então a gente falou de Balance Scorecard, que é uma estratégia que ajuda a colocar meta, quadrantes, 4 perspectivas, e a gente consegue colocar uma meta para o teu colaborador ou para a tua empresa. A gente falou de OKR e a gente vai ter daqui a pouco um módulo falando da meta SMART. Então essas 3 metodologias vão te ajudar a empresa que você está vendendo consultoria a colocar meta. Talvez você está falando, mas Berber, eu estou vendendo consultoria para uma empresa aqui que é o marido e a mulher, e agora? Então, amigão, vamos colocar uma meta para o marido e uma meta para a mulher e uma meta para a empresa juntos. Vem comigo, vamos para o próximo vídeo.